começar uma série de estudos, então, estudos teológicos, né? E agora nós vamos começar com o estudo do Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, outros chamam de Velho Testamento, outros Antiga Aliança, Velha Aliança, cada um dá o nome que quer, mas o fato é que é o primeiro bloco, o primeiro grande bloco que está na Bíblia, tá bom? Ele vai de Gênesis a Malaquias. Bem em Malaquias tem uma divisão onde começa o Novo Testamento, ou Nova Aliança, mas isso é assunto para uma outra aula, ok? Então, como introdução, a gente já começou, quando a gente começa a denominar a ideia, o porquê de testamento, então a gente já começou a fazer um estudo teológico, tá? Não é mais devocional. O que é uma devocional? Devocional é um estudo pessoal, aonde você pega um texto bíblico, lê e medita a respeito daquele texto bíblico, e isso serve para o seu crescimento espiritual, para o seu fortalecimento espiritual, fortalece a sua fé, tá? Qual que é a diferença do devocional para o estudo teológico? O estudo teológico nós vamos quebrar alguns mitos que a história, não a Bíblia, que a história colocou na nossa cabeça e que a gente segue sem saber, tá? É mito, não é verdade, ok? Então a gente precisa quebrar esses mitos para você ser firmado na sua fé, uma fé genuína e verdadeira, ok? Nós vamos começar então estudando o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. Por que é chamado Antigo Testamento e Antiga Aliança? Porque os homens que dividiram a Bíblia, entendam, a Bíblia é um livro sagrado para os crentes, mas nem todos a consideram sagrada. Você está preparado para ouvir essa verdade? Não é unânime a consideração desse texto como sagrado. Alguns consideram muito profundamente como texto histórico, porque alguns textos aqui têm 4.000, 5.000 anos até, eu arrisco em dizer. Então ele tem um valor histórico profundo e inegável, mas daí a se tornar sagrado, quem coloca no nosso coração que esse texto é sagrado é o próprio Espírito de Deus, que nos convence que essa é a palavra de Deus, tá bom? Então, por que Antigo Testamento? Porque Deus é Deus de aliança, ok? Tudo bem até aí? Deus firmou uma aliança com alguns personagens históricos que a Bíblia nos mostra. Alguém tem uma ideia qual foi a primeira aliança com quem Deus firmou? A primeira aliança, ou com quem Deus firmou a primeira vez a aliança? Abraão? Hã? Abraão? Olha, tem aliança antes, não tem não? Adão, claro, Adão, né? A ideia de Deus era criar um parceiro que fosse idôneo, fiel, e daquele parceiro Deus criasse uma descendência para que o adorasse. Deus não foi pego de surpresa, Deus não criou a esmo as coisas, Deus é Deus de projeto. E a gente estudando como ciência teológica o Antigo Testamento, você vai ser convencido de que Deus é Deus de projeto, não é um Deus que é pego de surpresa. Então, não é a primeira aliança. Deus firmou uma aliança com Adão. A aliança foi firmada primeiramente com Adão. Mas Deus não é Deus de alianças. Deus é Deus de aliança. A aliança de Deus se renova nas gerações posteriores, mas a ideia de Deus é a mesma. Deus quer uma geração de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, conforme ele disse. Quando ele chegou em Noé, ele continuou com a mesma aliança. Com a mesma aliança.
A ideia era a mesma: eu quero um povo puro de coração, eu quero um povo adorador que seja puro, que seja santo, que esteja apto a entrar na minha presença. Essa é a ideia. E aí, mostrando que o homem por si só não tem condição de se regenerar ou de desfazer o mal que o pecado causou, o pecado da desobediência. Mostrando isso historicamente, Deus providencia soluções temporais. Por exemplo, a arca, por exemplo, o sacrifício de animais. São soluções temporais que apontam para aquele que haveria de justificar a humanidade definitivamente, que é, duvido você saber o nome dele, do Cordeiro Santo que nos traz a paz. Jesus Cristo, né? João Batista, quando viu Jesus Cristo vindo, ele gritou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ananias, quando pegou o bebê, falou assim: enfim, os meus olhos viram, não é? Olha, até arrepia. Quantos profetas morreram? Ananias ainda fala. Quantos homens desejaram pegar e ver a vinda do Messias, do Libertador? Eu peguei o bebê no colo. Olha que orgulho desse homem. Pode me levar, estou pronto para morrer, porque eu vi a libertação. Entende? Então Deus é Deus de projeto. Qual é o grande projeto de Deus para a humanidade? Para que Deus criou você e a mim? Esse é catecismo, hein? Você aprendeu na sua aula de catecúmenos, batizando. Eita, como que é? Quem que Antônia, você ia falar? Para adorá-lo, confissão de fé de Westminster, né? Catecismo menor e maior. Qual é o fim da criação do homem? Deus criou o homem para adorá-lo e gozá-lo, desfrutar da sua presença para todo sempre. Amizade, ele queria. Não dá para entender, os homens tentam explicar isso, não conseguem, e não dá para entender. Por que Deus criou? Criou porque ele quis. Mas arrumou sarna para se coçar, não podia estar na glória, os anjos adorando. Deus quis. Mas por que Deus quis? Não tem conversa. Ele é soberano. Mas o que eu vou falar para o faraó quando eu chegar lá? Tem conversa. Diga ao faraó que eu sou, te mandou. Aquele que é eterno, que sempre existiu, que sempre há de existir, que não foi gerado, que não precisa de fonte de energia. Desliga o seu celular da tomada. 8 horas ele para. Desliga você da tomada. Para de comer. Vamos dar aí uma semaninha. Você já começa a sentir problemas mentais por causa de energia, falta de energia. Deus não precisa de energia. O grande problema da tecnologia é a energia. Sabe por que o nosso país cresce 4%? Ou 4%? Sabe por que o nosso país cresce 0,5% ao ano? 4% é a China. Adivinha por que ele cresce 0,5% ao ano? Porque os nossos administradores são ruins? E não administram a questão da energia, né? Porque o crescimento está diretamente ligado à produção de energia. Fernando Henrique deu um boom no crescimento, só que ele esqueceu de investir na produção de energia. O que aconteceu? O maior apagão da história do país foi na gestão FHC. Apagão. Nós ficamos quase 12 horas sem energia. Sabe o que é isso? Um país de tamanho continental, 12 horas sem energia. Isso é uma catástrofe, uma calamidade. Os computadores pararam, os geradores entraram em funcionamento. A queima de óleo foi absurda porque os geradores entraram. Por quê? Porque o país não pensou. Crescimento está diretamente ligado à gestão de energia, geração de energia. Agora talvez a gente consiga crescer um pouquinho, porque tem 2 grandes usinas sendo produzidas, sendo montadas, e aí a gente consegue crescer um pouquinho, ok? Então Deus não precisa de fonte de energia. Entenda isso, irmãos. Ele é autônomo, não precisa de alimentação.
não precisa de comer, não precisa de nada, Ele é autônomo. Deus é Senhor absoluto, Ele existe porque Ele existe, não deve satisfação para ninguém. Esse é o Deus que eu quero que você conheça antes de nós entrarmos na introdução ao Antigo Testamento. É um Deus autossuficiente, ok? As nossas sondas vão a Marte, sim, mas elas vão às custas do enriquecimento de plutônio, elas vão às custas de queima de energia, queima de combustível sólido, líquido, cada um na sua denominação. Mas Deus não precisa de fonte de energia. O universo está calcado nas suas mãos, só subsiste porque Ele sustenta. E nós somos partícula dessa energia. Por que é que você anda, respira e fala? Porque Deus dispensou a nós parte de si. Por quê? Porque Ele quis. Não adianta filosofar, não adianta procurar nas ciências humanas explicação para a existência. Ontem nós estávamos discutindo, conversando, eu e a Cris, a respeito do que ensinar para os nossos filhos. Ela é bióloga e eu sou químico. E aí? E agora as escolas estão pressionando para tirar do currículo a teoria de Darwin. No mundo, não é só aqui. A gente está passando pelos mesmos problemas, mas na Índia estão tirando do currículo a teoria de Darwin. Eles querem deixar a ideia de que Krishna, ou aquele cheio de mão, criou todas as coisas. Num conclavo entre os deuses foi criado todas as coisas. Essa é a ideia da criação da Índia. Na China tem outra ideia da criação, e eles querem tirar o darwinismo do currículo para colocar. Nós estamos pleiteando junto ao Ministério da Educação tirar o darwinismo, que é a ideia de que a teoria da evolução, de que todos viemos da mesma célula, não necessariamente do macaco. Todos viemos da mesma célula que durante um longo tempo se desenvolveu, e aí em algum momento houve a cisão celular e um foi propenso, hormônios a mais foi propenso para isso, outros hormônios propenderam para isso, e cada um criou a sua espécie. Querem tirar isso da escola e colocarem a teoria do criacionismo. O que é o criacionismo? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ok? Então essa é a grande luta da ciência, e nós estávamos conversando sobre isso em casa. O que ensinar para a Pamela, que está entrando no ginásio, está entrando no colegial, e vai se deparar com a teologia, porque agora ela vai aprender biologia de fato. E aí a Grazi já está sendo bombardeada. Primeiro dia de aula, o professor já disse para ela, né, Cris, que esse papo de criacionismo é blá blá blá, que o negócio é teoria da evolução. Nós viemos da mesma célula e Deus não criou as coisas do jeito que estão. Deus é Deus de projeto. O crente de verdade que o Espírito Santo convenceu, esse compreende que Deus é Deus de projeto, e que Deus tem nas mãos o curso da história, desde do primeiro haja, até antes do primeiro haja. Deus já existia, e Deus já existia e já era, como ele disse para Abraão. E aí no projeto de Deus escolheu um homem, não é? Ele criou o primeiro homem, e o primeiro homem se chamava Adão. O primeiro homem se chamava Adão do hebraico, terra. Entende? Deus criou todas as coisas e daí fez o Adão, o terra, o homem que veio do pó. Ele mesmo criou, ele modelou esse homem. Ele não disse exista e o homem foi criado. Esse ele fez questão de modelar porque é parecido com ele. Então ele fez o homem, conforme diz o texto, à sua imagem e semelhança. Podemos conhecer a verdade? Essa é a grande questão da humanidade.
Onde ela é encontrada? Podemos verificá-la logicamente? Uma verdade só é verdade quando ela é comprovada. E quando essa comprovação convence e aguarda uma antítese, aguarda algo que contraste ou que contradiga essa verdade. Há uma autoridade final? Há absolutos que podem guiar nossas vidas no mundo? Há significado para a vida? Por que estamos aqui? Onde estamos indo? Essas perguntas que todas as pessoas racionais e inteligentes, uma hora ou outra, acabam contemplando nas suas próprias vidas. Você já se perguntou isso? Porque eu disse que é inteligente, agora você vai fazer sim, né? Eu disse racional e inteligente, agora todo mundo vai fazer sim. Mas é normal do ser humano, principalmente em algumas fases da vida. A adolescência, por exemplo, que é cheia de conflitos corpóreos, psicológicos, hormonais, químicos, conflitos químicos. E a gente começa o cérebro sofre todo esse impacto e começa a questionar, no cabeção dos adolescentes, a perguntar-se algo sobre a existência. Por que eu existo? Mas isso é fruto. Aí o pai vem para o cara, não, você é fruto do nosso amor. Não responde. Todos nós fomos confrontados com esses questionamentos. Tem atormentado o intelecto humano desde o princípio dos tempos. Olha a prova disso lá em Eclesiastes 1. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 1, do 13 até o 18. O que ele está dizendo aí, hein? Eu vou me atrever a dizer, o que Salomão está dizendo aí? Porque Eclesiastes entende-se que foi escrito por Salomão, o rei Salomão. Alguém pode ler? Eu, pregador, venho sendo rei de Israel e Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse infalível trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles afligir. Atendei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci sobre fugir em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Queria saber que isto também é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Vamos agora para o 3, Eclesiastes 3, do 9 ao 11, o mesmo texto, o mesmo livro. Eclesiastes 3, do 9 ao 11. Que proveito tem o trabalhador daquilo com que se fadiga? Via o trabalho que Deus impôs aos homens, aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no céu, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Você entende? No primeiro, ele está cheio de questionamentos, né? No primeiro, ele está questionando a respeito, sabe, um homem que tentou procurar realização ou felicidade nas coisas vindas do próprio homem, né? Ele disse no texto anterior, ele disse que ele edificou cidades, né? Que ele fez grandes construções mas ele não encontrou a paz nisso. Ele disse que ele teve grandes estábulos com cavalos famosos,
E realmente, o exército de Salomão, a grande arma do exército de Salomão foi o seu estábulo, os cavalos que ele tinha, eram cavalos de guerra famosos. Ele disse que não encontrou nisso a realização plena e a felicidade. Aí ele fala também das mulheres, que ele procurou no prazer do sexo. Ele tinha um harém com 800 e alguma coisa mulheres, e no sexo ele também não encontrou a sua realização plena. Aí ele fala das drogas, só que a droga na época, ou o entorpecente da época, era o vinho. Ele falou que procurou no vinho, nas bebidas fortes que ele conheceu de outros países, buscou a felicidade, a realização plena, e ainda assim ele não encontrou a felicidade. Não parece muito atual esse texto, né? É que o ser humano é o mesmo. Os questionamentos a respeito da origem da vida, da felicidade plena, o do porquê estamos aqui, são os mesmos desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden. Houve um grande conflito entre mente e coração, corpo e mente, alma e espírito, que os tricotomistas falam. Carne, conforme o apóstolo Paulo fala, a carne e o espírito pelejam entre si. Nós não temos resposta. O homem no seu estado natural não tem resposta do porquê desses questionamentos aqui. Aí no segundo texto a gente vê que Salomão, como era um rapaz de raiz, foi na escola dominical desde pequenininho, frequentou a igreja do seu pai. Aí vem no coração dele o porquê que ele foi criado. O homem sem Deus não é absolutamente nada, porque nós somos partículas de Deus, e nós, como partículas de Deus, ansiamos, desejamos fundir-nos de novo a fonte absoluta de energia, que nós somos de lá, nós não somos aqui, nós estamos de passagem aqui. E aí Deus escolheu um homem para realizar os seus projetos, e todos nós sabemos que lá em Gênesis conta, o que é, senhor? Você está rindo aí? Lá em Gênesis conta a história desse homem e a decadência do próprio homem quando ele é entregue a si mesmo. Qual que é a intenção? É mostrar que o homem entregue a si mesmo tende a fracassar, que nós somos de Deus, vivemos por Deus e retornaremos para Deus. E quando o homem perde esse objetivo, se perde no objetivo da sua existência, ele está fadado ao fracasso, como o primeiro homem fracassou quando achou que podia realizar-se sem Deus. Essa é a ideia do livro de Gênesis. E para isso Deus usou o povo, né? Deus, depois que o pecado foi disseminado na história humana, Deus renovou a sua aliança em Noé, através da arca. A humanidade novamente caiu em decadência. Deus renovou o seu chamado em Abraão, e da semente de Abraão nasceu Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, e assim sucessivamente, até chegar no Cordeiro Santo que nos traz a paz, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok? Tudo bem até aí? Mas como que a gente sabe de tudo isso? Cirilo, claro! Aonde você aprendeu a esse respeito? Na Bíblia, não é? Deus usou o povo historicamente. Irmãos, é uma construção histórica a Bíblia. Sabe o que é isso? Eles tiveram que viver dia a dia, e os seus atos felizes e infelizes estão narrados para que sirva de exemplo às gerações posteriores. E Deus usou um povo chamado Israel para registrar esses momentos históricos felizes e infelizes, para que isso ficasse para nós. Um povo, poderia ser qualquer outro povo, mas Deus, na sua soberania, no seu direito de escolha absoluto, Ele pode e nós não. Ele escolheu o povo de Israel pela sua
infindável graça, Ele escolheu o povo de Israel para que através desse povo nascesse o libertador da humanidade, chamado Cristo Jesus. Ele libertaria o homem daquele pecado que arrasou, destruiu o homem. É a destruição de morte, não é qualquer briguinha ou batalha, não. Foi guerra vencida. O ser humano foi vencido pelo poder do pecado. Isso nos trouxe a morte. Cristo, quem nos livrou. Nada mais conseguiu fazer esse papel. Deus usou um idioma para escrever a Bíblia, e esse idioma é chamado hebraico, ok? Hebraico vem dos hebreus, tá bom? O hebreu são os judeus, hoje conhecido como os judeus. Deus usou o hebraico. O hebraico é parte da família semítica, da língua semita. São os descendentes de Sem, filho de Noé. Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã, Jafé. Os descendentes de Sem são os semitas. E o hebraico vem dessa língua. Então, os semitas são os amorreus. Lembra que quando Israel entrou na terra prometida, tinha gente lá? E Josué fala assim: pode escolher o Deus que vocês querem servir. O Deus dos amorreus, dos cananeus, dos cananitas, dos fenícios, dos moabitas, dos aramaicos. Um monte de Deus. Tudo vem da mesma língua. Não tinha tanta confusão de língua ali na Palestina naquele começo, porque eles tinham uma raiz comum. Eles são descendentes de Sem. E também os cananitas. Lembra da terra de Canaã? Que Josué entrou na terra prometida em Canaã. Lá tinha um povo que falava a raiz da língua dos hebreus, que era da mesma fonte. Por isso que Deus falou para Abraão: sai da sua terra, a terra de Ur, dos caldeus, também era semita. Por isso ele caminhou ali, não teve problema de idioma, porque a raiz da língua era a mesma. Eles eram todos descendentes de Sem, os semitas. Então, o hebraico vem dessa raiz, tá? O nome dado por estudiosos modernos. O hebraico ganhou esse nome agora, há pouco tempo. Vem do filho de Noé, o filho Sem, conforme Gênesis 5:32. Se você quiser conferir, os descendentes de Sem são listados em Gênesis 10, 21, 31. Vamos dar uma olhadinha? Gênesis 10, 21, 31, para vocês verem que é verdade esse estudo. Gênesis 10, 21, 31. Você pode ler, Lu? Já achou? Então vai. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã: Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg. Portanto, em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seus irmãos foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salef, a Azarmarver e Zerá, a Arodão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Vilá, a Jobabe, e todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Beleza, viu? Então, Sem é pai dos árabes, hebreus, sírios, arameus, assírios. Gigante a descendência de Sem, tá? Só para você saber. Hoje, árabes e judeus, os palestinos e os judeus brigam pela terra. Cada um julga ser
herdeiro de Abraão. Essa é uma das teorias do ódio entre essas duas grandes linhagens. E Deus, para se revelar, escolheu um livro, né? Escolheu um livro que hoje, na nossa mão, prontinho, é chamado de Bíblia. Bíblia, do grego, vem de biblios, livros. Então são muitos livros históricos, alguns datados de alguns textos, tem 5.000 anos de história, datados pelos métodos científicos, e Deus organizou tudo isso num compêndio chamado Bíblia, numa biblioteca chamada Biblios, do grego livros. Então a Bíblia são muitos livros, tá? E essa Bíblia é organizada em grandes blocos, 2 principais blocos: Antigo Testamento e Novo Testamento, só para você saber. Malaquias é o último. E qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. Isso aí. Mateus já é nova aliança, tá bom? Nova aliança não, já é a aliança concretizada em Jesus Cristo, ok? Deus escolheu um grande livro, e esse livro é separado em 2 grandes blocos: Antigo Testamento e Novo Testamento. E no primeiro bloco, o Antigo Testamento, ele tem algumas divisões também. Nós vamos estudar a primeira divisão, que é chamada Torá. Torá é também conhecida como Pentateuco. Penta é de 5, teuco é de rolo, 5 rolos, tá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Quer falar mais? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora é que é. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Beleza? Não esquece da musiquinha. Então, o grande livro chamado Bíblia, que é um compêndio, um ajuntamento de livros, ele é separado em 2 grandes blocos. O primeiro bloco, Antigo Testamento, Antiga Aliança. Os teólogos dividiram com esse nome porque eles tinham uma intenção, Antigo e Novo, né? E nós vamos compreender que não é a nossa linha, mas é chamado Antigo Testamento e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Dentro do Antigo Testamento tem alguns blocos também que nós vamos estudar. Primeiramente o Antigo Testamento, tá? É uma introdução à Bíblia, e nós vamos começar pelo primeiro bloco, que é chamado Pentateuco. Não vou falar ainda. Penta 5, teuco rolo, 5 rolos, os 5 primeiros rolos da Torá, que é lá de Israel. O povo de Israel tem isso como sagrado, tá? A lei de Moisés, que eles chamam. O Pentateuco, o primeiro livro do Pentateuco, é chamado Gênesis.